Olá, pessoal. Meu nome é Júlia Fonseca, sou estudante de Psicologia da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade de Vinópolis, e também sou integrante do Laboratório de Trabalho, Saúde e Processos de Subjetivação da UENC. Irei apresentar o trabalho realizado por mim e pelas autoras Rafaela Gonçalves, Juliana Oliveira, Elisa Soares, Luara Paiva e Michele Morel, denominado Ansiedade e Afetos em Graduandos Brasileiros durante a pandemia da Covid-19. Este trabalho já foi finalizado e será publicado na revista Psicologia, Teoria e Prática. A pandemia da Covid-19 exigiu algumas medidas governamentais para reduzir sua transmissão, tais como a indicação da quarentena e do isolamento social. Nesse sentido, é fundamental a compreensão dos fenômenos psicológicos derivados do contexto pandêmico em diferentes grupos sociais, tais como estudantes de ensino superior. Em uma pesquisa com estudantes universitários portugueses, verificou-se que os participantes, durante a pandemia, apresentaram níveis significativamente mais elevados de depressão, ansiedade e estresse quando comparados aos estudantes investigados durante o período anterior à pandemia. Cabe ressaltar, porém, que ainda são escassos os estudos empíricos no contexto brasileiro sobre os aspectos psicológicos dos estudantes de ensino superior diante de uma situação pandêmica. Diante disso, nosso estudo objetivou investigar os efeitos dos afetos positivos e negativos, assim como da ansiedade em estudantes brasileiros de graduação com idade mínima de 18 anos durante a pandemia da Covid-19. As hipóteses de nosso estudo foram de que os afetos positivos iriam predizer negativamente a ansiedade, que os afetos negativos iriam predizer positivamente a ansiedade e que haveria diferença de média de respostas entre homens e mulheres para os construtos estudados. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário online em que as questões foram respondidas após a concordância dos participantes na pesquisa, por meio do preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido. Os participantes compuseram uma amostra não paramétrica do tipo conveniência, sendo contactados por meio das redes sociais entre os meses de abril e maio de 2020. Para a avaliação da ansiedade, foi utilizado o inventário de ansiedade traço-estado, que também é denominado de idade, que é constituída por 10 itens com afirmações do tipo sinto-me calmo e estou agitado. As respostas são do tipo Likert, variando de 1, absolutamente não, a 4, muitíssimo. Por outro lado, os afetos positivos e negativos foram mensurados por meio da versão reduzida da escala de afetos positivos e negativos, a PANAS, composta de 20 itens com emoções do tipo inspirado, tenso e agressivo. Esses itens devem ser respondidos também em escalas tipo Likert, variando de 1 nunca a 5 sempre. Por fim, foi utilizado o questionário sociodemográfico e realizadas algumas perguntas como há quantos dias está em isolamento e qual a modalidade de ensino, a fim de descrever o perfil da amostra. Realizou-se a análise fatorial dos instrumentos mediante o software M+ versão 8. Ademais, realizaram-se análises descritivas dos grupos amostral e das variáveis coletadas e correlações entre as variáveis. Por fim, buscou-se investigar os efeitos preditivos calculados por regressão linear e identificar as diferenças entre os grupos, que é o teste T. A amostra deste trabalho foi composta por 492 participantes. Dentre eles, 75,6% se identificaram com o sexo feminino, 24,2% com o sexo masculino e 0,2% se identificaram como não binário. Ademais, houve a participação de estudantes universitários de todas as regiões brasileiras, todavia, com prevalência do estado de Minas Gerais, com 55,5%, seguido pelos estados de Rio de Janeiro e São Paulo, com 20,3% e 9,6%, respectivamente. Para a presente amostra, observou-se que 37% apresentaram alto nível de ansiedade, enquanto 63% apresentaram níveis medianos. Cabe pontuar que não foram encontrados nessa amostra baixos níveis de ansiedade. No teste das hipóteses, confirmou-se que os afetos positivos predisseram negativamente a ansiedade e que os afetos negativos predizem de modo significativo e positivo o estado de ansiedade. Pelo teste T, evidenciou-se que as mulheres apresentaram médias superiores aos dos homens nos afetos negativos, mas para os afetos positivos essas diferenças entre as médias foi superior para os homens. Além disso, não foram identificadas diferenças entre as médias na ansiedade. Tais achados confirmam, portanto, parcialmente a última hipótese do estudo. Os dados ora obtidos forneceram informações que denotam um índice considerável de estudantes com níveis de ansiedade entre medianos a severos.
Tais resultados sugerem atenção e medidas para a redução desses índices e acompanhamento da saúde mental dos estudantes universitários. Os resultados encontrados neste estudo evidenciam também que a vivência de afetos positivos, mesmo em contexto pandêmico, pode colaborar para a redução dos níveis de ansiedade. Por outro lado, a experiência de afetos negativos oriundos do contexto pandêmico pode proporcionar um aumento da ansiedade. Além disso, evidenciou-se que as estudantes que se identificaram como mulheres apresentaram maior índice de afetos negativos do que os homens. Isso pode ser explicado pelo fato de que, culturalmente, os homens são levados a uma inibição da manifestação e expressão dos seus sentimentos e afetos. Tal impacto cultural pode ter sido explicitado no preenchimento das respostas pelos estudantes que se identificaram com o sexo masculino. Em suma, o presente trabalho evidenciou que, em circunstâncias pandêmicas, há significativas alterações nos níveis de saúde mental dos indivíduos. Sendo assim, é fundamental que hajam estratégias de suporte e avaliação continuada dos estudantes de ensino superior brasileiro durante e após a pandemia da Covid-19, como forma de acompanhar sua saúde mental diante de um momento atípico e com mudanças consideráveis nas relações sociais e educacionais. Essas são algumas de nossas referências. Muito obrigada!